Ele sai logo de madrugada e vai pegando a estrada com seu caminhão. Quase sempre me deixa dormindo e vai sumindo pela serração. A carreta vai cortando o vento e ele passa o tempo só pensando em mim, que espero morta de saudades que a sua viagem logo chegue ao fim. Bom dia, meus amores. CBN em Foco. Nós ouvimos aí Caminhoneiro do Amor, que pega a estrada só pensando em mim. É a Sula Miranda cantando, mas o caminhoneiro hoje, pelo menos, ou uma parte da categoria, não está pensando em Sula Miranda ou no amor que deixou em casa. Está pensando no mito, em Jair Bolsonaro. E será que Jair Bolsonaro é fiel? Bom dia, como vai você, Marcela Lorenzetto? Muito bom dia, Carlos Andreasa. Bom dia a todos os nossos ouvintes e telespectadores aqui do CBN em Foco. Tchela, Oi. já ouviu falar no custo Bolsonaro? Ó, estamos sentindo na pele. Tá pagando, né? A última Pois vez é. que você botou gasolina no seu carro, você pagou quantos Guedes pelo litro? Aqui, a última vez foi R$ 5,98. Ô? Eu peguei um posto legal ainda. Que isso, Marcela? Depois Pois você fala é. que posto é esse, porque ou você não abastece há muito tempo teu carro, ou Não. você tá comprando uma gasolina aí no único lugar que a gasolina tá a menos... Eu não vejo gasolina aqui no Rio a menos de R$7 há muito tempo. Peguei uma promoção, quilômetros de vantagem. Ah, então... Porque senão... Então tá bom, porque eu tô vendo a gasolina chegar a 8 Guedes. 8 Guedes! O dólar, 5,30 Guedes. Acima de 5,30 Guedes. Acabou o real, né? Agora a moeda chama-se Guedes. É o custo Bolsonaro se exprimindo, gente boa. A Bolsa teve ontem a maior queda desde a anulação da condenação de Lula pelo STF. A Ibovespa fechou com queda de 3,78%. Em valor de mercado, as empresas perderam quase 200 bilhões de reais. Essa queda da Ibovespa tem muito a ver, claro, é um produto do 7 de setembro permanente e daquele ato, o ato da última terça-feira, do feriado. Mas o que fez a Bolsa se assustar, tomar um susto, foi o discurso do Fux. Não porque ele tem... Atenção a isso. Atenção a isso. Não porque o discurso do Fux tenha sido uma dura defesa das instituições, que deveria ser e deve ser aplaudido, não. É porque essa dura defesa das instituições feita pelo Fux bateu no mercado como um recado de que aquela negociação pelos precatórios acabou. Aquilo de que temos tratado aqui há muito tempo. A solução esdrúxula, bizarra, inconstitucional, proposta por Fux, não apenas por Fux, usando o CNJ, a partir do TCU, para criar um teto de precatório com o que abrir espaço fiscal para os gastos eleitorais de Jair Bolsonaro. O pessoal estava preocupado com o teto de gastos, com a questão fiscal. O Bolsonaro preocupado em ter dinheiro para pagar a sua campanha, para pagar a sua reeleição e o acordo com os Liras, com os Ciros Nogueira. A palavra de Fux fez o mercado tomar um susto. Ih, acabou o precatório. O que vai ser? Vai explodir esse troço. Essa é a razão principal desse descalabro. Tudo derivado da condição permanente de Jair Bolsonaro. O mercado faz uma leitura equivocada, errada, porque tem um déficit de cultura republicana, tem um déficit de valor democrático. Então leem mal a política. Tomam esses sustos, tem esses paniquinhos de vez em quando. Quando está dado há muito tempo que investir no governo, comprar no governo, sendo esse governo de Jair Bolsonaro, é perder dinheiro. É contra o ambiente de negócios. É contra a estabilidade mínima necessária para um programa reformista. É o que nós temos aí. E a tendência é piorar, infelizmente. É piorar, infelizmente. Porque vejam o que está acontecendo com os caminhoneiros. Ontem o Lira falou no seu discurso, né, em looping negativo constante, uma coisa assim, sobre a nossa crise. Esse negócio dos caminhoneiros é um looping negativo constante. Mas tem pai. E o pai é Jair Bolsonaro. E aí, Marcela? Pois é, Andreasa, vamos falar sobre
a questão dos caminhoneiros aqui, né? Caminhoneiros a favor do presidente Jair Bolsonaro e contrários ao Supremo Tribunal Federal realizam paralisações e levam essa pauta antidemocrática também para as estradas do país. O movimento, até agora, é bem menor do que aquele que a gente viu em 2018, né, durante o governo Michel Temer, mas gera uma preocupação de impactos, principalmente na questão do abastecimento. A gente já viu esse filme. Os atos começaram na tarde de ontem, foram registrados em mais de 10 estados brasileiros, mas diferentemente de 2018, quando os caminhoneiros reivindicavam ações pela categoria, agora a maior parte dos manifestantes apenas repete os mesmos ataques feitos pelo presidente Jair Bolsonaro às instituições nos atos do 7 de setembro, viu? Tem dono. O movimento tem pai. Tem dono. Tem quem o estimule. Tem quem o financie. Qual a pauta dos caminhoneiros? Essa é a pergunta inicial. Qual é a pauta dos caminhoneiros e dos seus patrões? Porque também, como em 2018, aí há um cheiro de lockdown. Qual a pauta dessa turma para fundamentar essa paralisação? Paralisação das atividades e bloqueio do direito de ir e vir, bloqueio de rodovias. Qual o fundamento dessa tentativa de derrubar a Suprema Corte por meio do desabastecimento? Eu vi caminhoneiro e revolucionário lá de Miami, né? Tem um pessoal insuflando a revolução lá de Miami. A revolução aqui, a paralisia aqui, o desabastecimento aqui, a crise aqui. É fácil. Lá de Miami. Qual o argumento que eu ouvi? Qual a leitura que eu vi para essa tentativa de desestabilização? Os caminhoneiros como heróis da pátria. De novo sendo instrumentalizados por projeto de poder. Qual é o fundamento? Qual é a razão? Qual o motivo? Qual a motivação dessa paralisação? A mesma exatamente de Jair Bolsonaro. Os caminhoneiros dizendo que querem derrubar Alexandre de Moraes, querem a deposição, a renúncia do ministro do Supremo. Eu ouvi caminhoneiro dizer que a paralisação pretendia tirar comida da mesa do ministro do Supremo. Vocês acham que haverá desabastecimento para o ministro do Supremo? Ou haverá desabastecimento para você? Desabastecimento por falta de dinheiro para comprar, porque o alimento que chega mais caro. O que nós vemos, portanto, nessa mobilização dos caminhoneiros é a agenda antidemocrática, aquela mesma bradada por Jair Bolsonaro sobre carro de som em Brasília e em São Paulo e deflagrada por boa parte dos presentes ali, contra, sobretudo, o Supremo. Então vamos ser bastante claro aqui. Eu acho que nós somos sempre. Bolsonaro insuflou a mobilização dos caminhoneiros. Ele é o responsável pelo que está em curso e por eventual escalada. E nós temos memória. Eu cobri com muita atenção e dediquei muito a isso e apanhei uma barbaridade naquela ocasião, a revolta de 2018. Aquela de maio de 2018, ano eleitoral. Foi instrumentalizada pelo bolsonarismo. Me lembro, inclusive, do falecido Gustavo Bebiano, bolsonarista fanático naquela ocasião, subindo em caminhão em meio à paralisação para fazer discurso e associar Jair Bolsonaro àquela causa. Jair Bolsonaro investiu naquele caos, aquele de 2018, que resultou, aí sim, concretamente, governo Temer, em desabastecimento e, claro, inflação de alimentos. Era bom para ele naquela ocasião. Solta aí, Laerte, esse áudio que nós vamos ouvir é Jair Bolsonaro em 2018, durante o lockdown dos caminhoneiros. Caminhoneiros, parabéns. Vocês estão fazendo algo muito mais importante até do que umas eleições. Eu só peço uma coisa a vocês: não bloqueiem a estrada. Que com toda certeza, onde porventura esteja havendo bloqueio, é porque tem alguém infiltrado do PT, do MST ou da CUT. Fora isso, prossigam na missão. É a oportunidade que nós temos para mostrar ao político profissional, a esses bandidos que há muito nos governam, que é o patrão, são vocês, trabalhador, povo brasileiro. Caminhoneiros, estamos juntos, fiquem com Deus. Olha aí, é o pai da criança. E não mudou nada, né? Aquilo que ele não gosta, mas que deriva, não gosta, diz que não gosta, mas que deriva do seu estímulo,
é culpa de infiltrado. É culpa do PT, da CUT, do MST. Insufla o movimento, usa a força dos caminhoneiros, eles avisam que vão paralisar, concretizam a ameaça, param a circulação, portanto, param a circulação de produtos, paralisam vias. Ah, não, mas não paralisem vias. Fica fácil governar sendo covarde assim, instrumentalizando os trabalhadores, os caminhoneiros. Nessa ocasião, em 2018, para mim ficou muito claro definitivamente a natureza do bolsonarismo. A natureza chantagista do bolsonarismo. A materialização da crise, naquela ocasião, interessava Jair Bolsonaro. Interessava para ele, para o seu projeto de tensão permanente e de investimento na anomia mesmo, na crise, no choque, no conflito, paralisando o governo Temer, paralisando a política, criminalizando a atividade política, como nós ouvimos aí, interessava para ele, para o seu pleito, a materialização. Só que agora ele é presidente da República. Só que agora ele tá na cadeira. A materialização não interessa mais. Interessa a ameaça. Sob a lógica do 7 de setembro permanente de que tratamos aqui. E vamos falar sobre isso na sequência. Depois do intervalo, Tchela, o que você acha? Vamos pro intervalo que a gente ainda tem muita coisa para falar. Não saia daí. CBN em Foco. CBN em Foco. Apresentação: Carlos Andreasa e Marcela Lorenzetto. Estamos de volta, meus amores. Este é o CBN em Foco. Vamos continuar aqui na nossa análise sobre esse produto do bolsonarismo, essa cria de Jair Bolsonaro. Ele é o pai dessa criança. Ele forjou isso aí, ele forja isso aí. Evidentemente não tem controle absoluto sobre os seus radicalizados. E aí surgem figuras como esse Zé Trovão. Surge como um trovão, de repente. Liderando, ou tentando liderar, vai ser candidato. Aí ano que vem é candidato pelo PTB a um cargo no parlamento. E aí, claro, é renovação do parlamento com Zé Trovão. Mas até lá a gente paga essa conta e continuará pagando. O produto dessa paralisação, se escalar, no final das contas, será um serviço à tal da terceira via, tá? Não é bom para Jair Bolsonaro, não. E Jair Bolsonaro sabe, porque agora ele está sentado na cadeira. Vamos falar sobre isso, Tchela. E esse Zé Trovão, que na verdade chama Marcos Antônio Pereira, publicou um vídeo convocando para o fechamento das estradas. Vamos ouvir um trechinho. Feche tudo, não passa mais nada. Somente ambulância, oxigênio e remédio. Acabou, não passa mais nada. Não passa carro pequeno, não passa mais nada. Estão brincando com a democracia. Estão nos tirando para otário. Nós precisamos resolver o problema do Brasil agora. A gente lembra que esse Zé Trovão, ele já teve a prisão dele decretada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, por incitação a atos violentos e está foragido. O presidente se manifestou sobre a paralisação, o presidente Jair Bolsonaro, em um áudio aí que já gerou polêmica entre os caminhoneiros. Bolsonaro pediu a liberação das estradas, dizendo que o ato provoca desabastecimento e inflação, e ao mesmo tempo mandou um abraço aos manifestantes. Vamos ouvir também. Fala para os caminhoneiros aí que são nossos aliados, mas esses bloqueios aí atrapalham a nossa economia, provoca desabastecimento, inflação, prejudica todo mundo, em especial aí os mais pobres. Então, dá um toque nos caras aí, se for possível, tá? Liberar, tá ok? Pra gente seguir a normalidade. Deixa com a gente em Brasília aqui agora. Não é fácil negociar, conversar por aqui com outras autoridades, não é fácil. Mas a gente vai fazer a nossa parte aqui, vamos buscar uma solução para isso, tá ok? E aproveita aí, em meu nome, dá um abraço a todos os caminhoneiros aí. Valeu. Respirando aqui para falar a esse respeito. Isso é uma fala covarde, né? É um covarde. Não bota a cara. Insuflou o movimento chantagista, instrumentalizou os caminhoneiros, pediu por isso. A pauta é a dele. Aquela pauta que ele desdobrou no palanque. Se materializando nas estradas para prejuízo da população. Vem cultivando isso desde 2018. Mas é incapaz, pelo menos até agora foi,
de falar diretamente à parcela da categoria dos caminhoneiros que fanatizou. Aí manda esse áudio por terceiros. Vocês não têm vergonha, não? Não tem vergonha? Que covardia! Manda um áudio, mas está mandando para alguém que vai fazer a intermediação. Fala para os caminhoneiros aí que são nossos aliados. É isso. Aliás, é isso que Jair Bolsonaro faz com seus aliados, que não são do núcleo duro. O núcleo duro é ele e os filhos, né? Usa e depois joga fora. Fosse minimamente sério, o presidente da República convocaria hoje cadeia de rádio e TV, por muito menos já fez, para falar isso aqui diretamente. Caminhoneiros, meus amigos, vamos desmobilizar. É ruim para a economia. Vamos voltar a deixar a vida das pessoas, que está muito ruim, não piorar. Mas ele não pode fazer isso, porque essa turma radicalizada, que tem esse poder, é parte fundamental da base sectária dele. Então ele também está refém da chantagem que estimula em certo sentido. Ele não pode dizer para essa gente diretamente, para os seus apoiadores, para essa categoria, que vai negociar com Brasília, como ele diz nesse áudio aqui. Porque, na verdade, o que ele chama de negociação é usar os caminhoneiros para chantagear, terceirizando aí sim os caminhoneiros, para chantagear os seus sócios, para mostrar força com seus sócios, para negociar com o establishment que os caminhoneiros pensam estar combatendo. Como é que a gente lê isso aí sob a tese do 7 de setembro permanente? Falei disso no começo do programa. Repito, Bolsonaro agora é presidente. Só pensa em 2022 em permanecer no poder. Em 2018, quando se associou àquela causa, a concretização, a materialização das ameaças o beneficiava, era bom para ele, para a anomia, para o caos, para a criminalização da política. Agora não. Agora ele precisa da ameaça constante, da intimidação contínua, desses atos, desses gestos que, sem consumar o golpe material, sem ter concretude, alimentam a base dele, porque ele precisa alimentar a base, mas a tia do Zap não pode ir no supermercado encontrar o tomate a 20 Guedes, porque aí a casa cai. Esse é o equilíbrio com o qual ele vai. Ao mesmo tempo em que a ameaça contínua cozinha essa dilapidação progressiva da República. Então, o 7 de setembro permanente é isso. Só que os caminhoneiros estão integrando a materialidade. Estão entregando a ruptura. E aí, para ele, isso fica muito ruim. Se ele pudesse, Jair Bolsonaro, dar uma mensagem para os caminhoneiros agora, sem que vazasse, falar diretamente para ele falaria o seguinte: pessoal, não parem, não fechem, apenas ameacem. Façam como eu, apenas intimidem. Vamos paralisar este país pelo discurso, não pelos atos. Não nos interessa agora, nós somos governos. Tchela. Andreasa, e aí com relação a esse áudio, né, houve descrença se era ou não do presidente Bolsonaro, aí coube ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, publicar um vídeo confirmando a autenticidade do áudio de Bolsonaro, afirmando que a preocupação do governo é, na verdade, com a crise econômica. A gente também separou um trechinho para ouvir. Esse áudio é real, é de hoje, e mostra a preocupação do presidente com a paralisação dos caminhoneiros. Essa paralisação ia agravar efeitos na economia, de inflação, que ia impactar os mais pobres, os mais vulneráveis. Nós já temos hoje um efeito no preço dos produtos, em função da pandemia. A inflação hoje tem uma componente internacional, e uma paralisação vai trazer desabastecimento, vai acabar impactando os mais pobres, os mais vulneráveis e prejudicando a população. O José Ferreira, nosso ouvinte aqui no YouTube, está dizendo: comprei gás agora há pouco a 110 Guedes. É onde nós estamos. Agora, olha que coisa curiosa, né? O ministro Tarcísio precisar confirmar para o tiozão do Zap, que vive de conteúdo falso, que o áudio do Bolsonaro é real. Em certo sentido, é uma vitória de Jair Bolsonaro. É uma vitória daquele estímulo à descrença permanente. Conseguiu difundir a descrença até contra si. É um triunfo do bolsonarismo. É a caotização geral.
E a gente precisa falar do Tarcísio, né? O técnico deveria se desculpar. Tarcísio de Freitas não era o técnico. No entanto, compôs o palanque em que Bolsonaro estimulou esse movimento. E Tarcísio de Freitas tem contato permanente com os caminhoneiros, fala com eles, é o ministro da Infraestrutura, antigo Ministério dos Transportes. É ainda pior, porque Tarcísio trabalhou no governo Temer. Aquele governo em cujo curso aconteceu a revolta de 2018. Deveria saber e sabe que aquela paralisação bolsonarista de 2018 custou quase 1% ao PIB daquele ano. Deveria o ministro Tarcísio ter vergonha ante a perspectiva dessa mobilização pegar, dessa mobilização ganhar corpo, ganhar escala. Mas não tem vergonha, porque ou está radicalizado também, ou, por outra, farejando uma oportunidade, encontrou no bolsonarismo um caminho para ter votos e disputar a eleição. Ministro Tarcísio virou um candidato, insuflado por Jair Bolsonaro, e estava no palanque, é responsável por isso aí. Não dá para fingir que não tem nada a ver com essa paralisação, que é de natureza política. Paralisação que seu chefe, que Jair Bolsonaro, forjou e cultivou. Tarcísio, é muito engraçado, ele fala diretamente com esses caminhoneiros, mas parece não ter nada a ver com as consequências desses atos para os caminhoneiros que eles estão instrumentalizando. Desvalorização da nossa moeda, depreciação do real, a transformação do real em Guedes, o real chegando a quanto? Mais de 5 frente ao dólar, 5,30 foi como fechou ontem, e evidentemente que isso implica em aumento do custo do diesel, que abastece os caminhoneiros. Estão sendo instrumentalizados pelo 7 de setembro permanente, sem controle nesse caso. E vão pagar a conta. Quem pagará a conta não serão os ministros do Supremo. Não serão. Vai faltar nada na mesa do ministro do Supremo. Vai faltar na mesa... Aí a preocupação de Bolsonaro quando perde o controle. Pode faltar na mesa da tia do Zap. Vai ficar brava? Vai no supermercado e encontra o tomate a 20? A 20, Guedes? Faz o quê? Marcela Lorenzeto. Andreasa, complicado, hein? Chega ao fim mais um CBN em Foco, hein? Não há tempo para mais nada, mas amanhã a gente fala mais sobre esse e outros assuntos aqui na CBN. Obrigada pela sua companhia. Beijo grande, parça. Olha como são as coisas, Marcelo Lorenzeto. A gente ia fazer esse programa tratando dos discursos de Lira, Fux, Pacheco. Ficou tudo velho rapidamente. Tudo datado rapidamente. Porque nós estamos paralisados pelo bolsonarismo, pelo 7 de setembro permanente. Vamos ouvir um pouquinho dessa voz macia de Sula Miranda. Beijo, pessoal. Amanhã tem mais. Chegue ao fim e vai e vem, não tem parada, traz uma carga de saudades na chegada, e vem e vai, mais uma jornada, e a minha vida vai com ele nessa estrada. CBN em Foco. Apresentação: Carlos Andreasa e Marcela Lorenzeto.